Deus pode restaurar sua alegria. Você já acordou um dia e não sabe mais quando foi a última vez que sentiu alegria de verdade? Não a alegria de um momento, não o alívio de uma boa notícia, mas aquela alegria funda, espontânea, que faz você se sentir vivo por dentro. Se você parou agora e não conseguiu lembrar, se você está carregando por dentro uma espécie de cinza que não tem nome certo, que não é tristeza declarada, mas também não é bem-estar, então eu preciso que você ouça a história de Beatriz, porque o que aconteceu com ela pode ser exatamente o que está esperando por você também. Beatriz tinha 36 anos e dizia para todo mundo que estava bem. Ela dizia isso com tanta convicção que as pessoas acreditavam. Ela sorria nas fotos, respondia bem-humorada nas conversas, aparecia nos eventos, dava conta do trabalho, cuidava dos filhos, mantinha a casa. Do lado de fora, ela era a imagem do funcionamento perfeito. Mas existia uma coisa que ela havia parado de fazer sem perceber exatamente quando. Ela havia parado de cantar. Não cantar profissionalmente, não cantar em coral, cantar enquanto lavava a louça, cantar no banho, aquele canto desatento, espontâneo, que as pessoas fazem quando estão bem por dentro. Beatriz não cantava mais. E quando a irmã dela mencionou isso numa tarde de domingo, de passagem, sem querer fazer grande coisa, Beatriz foi ao banheiro e ficou olhando para o espelho por um longo tempo. Ela havia perdido alguma coisa, e não sabia quando, e não sabia bem o que, e não sabia se tinha volta. A história de Beatriz não tem um vilão claro, não foi uma tragédia em específico, não foi uma traição, não foi uma perda súbita, foi uma acumulação silenciosa de coisas que foram chegando ao longo dos anos e ficando. Um casamento que foi esfriando gradualmente sem nenhum dos dois perceber. Uma carreira que pagava as contas, mas havia deixado de fazer sentido. 2 filhos que ela amava profundamente, mas que a exauriam de um jeito que ela se sentia culpada de admitir. E a fé, que ela havia carregado desde a infância, havia se tornado mais hábito do que encontro real. Ela ia à igreja, ela orava, mas orava como quem preenche formulário, com as palavras certas no lugar certo, sem esperar que algo real acontecesse do outro lado. A alegria havia escorregado da vida de Beatriz como areia entre os dedos, sem barulho, sem aviso, devagar demais para ela perceber no momento exato em que estava acontecendo. E o que ela fez foi o que a maioria das pessoas faz quando isso acontece. Ela tentou compensar com movimento. Mais compromissos, mais produtividade, mais coisas para organizar, mais metas para alcançar, como se a velocidade pudesse preencher o vazio que o silêncio revelava. Até que o corpo disse basta. Numa segunda-feira comum, ela foi buscar os filhos na escola, parou o carro na calçada e simplesmente não conseguiu sair. Não havia nada de errado fisicamente, mas ela ficou sentada ali por 20 minutos sem conseguir se mover, como se o peso de tudo que ela havia estado carregando tivesse resolvido se manifestar de uma vez só, naquele momento, naquela calçada. E ela chorou. Não um choro contido de banheiro, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Ela chorou de verdade, com barulho, com o rosto no volante, com aquela liberação de quem havia segurado por tempo demais. E no meio daquele choro, quase sem perceber, ela disse: Deus, eu perdi a alegria. Não sei onde foi, não sei se você ainda consegue me alcançar, mas se conseguir, me ajuda. Essa oração não tinha teologia elaborada, não tinha vocabulário bonito, era só uma mulher exausta sendo honesta com Deus pela primeira vez em muito tempo. E às vezes é exatamente disso que Deus precisava. O Salmo 51, versículo 12, é uma das orações mais honestas de toda a Bíblia. Davi, depois de ter cometido erros graves, depois de ter perdido a leveza que um dia teve, ora assim: restaura em mim a alegria da tua salvação. Ele não pede coisas, não pede prosperidade, não pede que os inimigos sejam destruídos. Ele pede que a alegria volte, porque ele sabia que sem ela nada mais fazia sentido. E a palavra restaura é muito importante aqui. Restaurar significa devolver o que existia antes. Significa que aquilo que você perdeu não foi destruído para sempre. Significa que existe um caminho de volta. Beatriz não voltou para casa diferente naquela tarde. Ela voltou com os olhos vermelhos, buscou os filhos, fez o jantar, deu banho nas crianças, apagou a luz. A vida continuou igual por fora, mas por dentro algo havia se movido. Uma porta havia se aberto, muito pequena, quase imperceptível, mas havia se aberto. Nas semanas seguintes, ela começou a fazer uma coisa simples que o terapeuta havia sugerido meses antes e ela havia ignorado.
Ela começou a sentar em silêncio toda manhã, antes das crianças acordarem, sem celular, sem lista de tarefas, sem nada. Só ela e aquele silêncio. No começo foi desconfortável. O silêncio revelava exatamente o que ela havia estado fugindo. Revelava o cansaço, a solidão dentro do casamento, a distância de si mesma, mas ela ficou, e foi ficando no silêncio que ela começou a ouvir coisas que estavam precisando ser ouvidas. Ela começou a conversar com o marido de um jeito que não conversavam há anos, conversas reais, com vulnerabilidade dos dois lados. Descobriu que ele também estava carregando coisas em silêncio, que eles haviam se afastado, não por falta de amor, mas por excesso de vida não processada. Ela voltou para o que amava antes de tudo virar obrigação. Voltou a ler, voltou a caminhar de manhã, e num sábado, sem planejar, ela estava lavando a louça depois do almoço e percebeu que estava cantando baixinho, quase em sussurro, uma música que aprendera na infância na igreja. Ela parou, ficou ouvindo o próprio som e chorou de novo, mas dessa vez de um jeito completamente diferente. A alegria estava voltando, não de uma vez, não com fanfarra, não com experiência sobrenatural visível. Estava voltando do jeito que havia ido embora, devagar, silenciosamente, em pequenos momentos que ela precisava estar presente para perceber. Isso é o que a restauração de Deus parece na vida real. Não é sempre um trovão, não é sempre uma virada dramática, não é sempre uma experiência que você consegue descrever numa frase. Às vezes é a soma de muitas manhãs silenciosas, muitas orações honestas, muitas escolhas pequenas de voltar para o que é essencial. E no meio de tudo isso, Deus vai costurando de volta o que havia se desfiado. Porque Deus é especialista em restauração. Em Joel, capítulo 2, versículo 25, ele diz: "Restituirei os anos que o gafanhoto comeu." É uma promessa de devolver o que foi consumido pelo tempo, pela dor, pelo cansaço, pelas escolhas erradas, pelas circunstâncias impossíveis. Não vai restaurar pela metade, vai restituir os anos, tudo o que foi tirado. Mas existe uma condição silenciosa nessa promessa que eu preciso te dizer. Ela não chega para quem continua fugindo, ela chega para quem para quem se vira de frente para o que está sentindo, para quem tem a coragem de orar como Beatriz orou naquele carro, sem enfeite, sem performance, com a ferida aberta e o coração nu. Você talvez esteja agora no lugar que Beatriz estava. Talvez a sua alegria tenha escorregado aos poucos e você não sabe exatamente quando. Talvez você também esteja funcionando muito bem por fora, enquanto por dentro existe um cinza que você não sabe bem como nomear. Quero te dizer algumas coisas com cuidado. Você não é fraco por ter perdido a alegria. Ela não foi embora porque você falhou. Foi embora porque a vida é pesada e ninguém foi feito para carregar tudo sozinho e em silêncio por tempo indeterminado. Você não precisa resolver tudo para receber a alegria de volta. Beatriz não resolveu o casamento antes de cantar de novo. A alegria começou a voltar enquanto o processo ainda estava acontecendo. E Deus não está esperando que você esteja bem para chegar perto de você. Ele está exatamente no lugar onde você está agora, no carro parado na calçada, no espelho do banheiro, no silêncio da madrugada. Ele está lá, e ele está ouvindo, mesmo quando a sua oração não tem as palavras certas. Beatriz hoje não tem uma vida perfeita. Tem desafios, tem dias difíceis, tem momentos em que o peso volta, mas ela tem algo que perdeu e reencontrou e que ela diz que não existe palavra suficiente para descrever o valor de ter de volta. Ela tem alegria. Não a alegria que depende de tudo estar bem, a alegria que fica mesmo quando as coisas não estão bem, a alegria que Deus restaurou, devagarzinho, manhã por manhã, silêncio por silêncio, até que ela percebeu que estava cantando de novo. E se Deus fez isso por ela, Ele pode fazer por você. A alegria que você perdeu não foi destruída, ela está esperando ser restaurada. E o primeiro passo é o mesmo que Beatriz deu naquele carro, a oração mais simples e mais honesta que você já fez na vida. Deus, me ajuda a encontrar de volta o que perdi.